resolvi tentar entender quais eram as dúvidas, quais eram as questões, os temas que este público gostaria que eu falasse. E abri uma caixinha exclusiva para eles. E sim, teve engajamento, fizeram perguntas. E cada pergunta, vocês sabem que eu já falo muito, né? Então, cada pergunta tinha muita coisa para responder. E não deu tempo de responder tudo semana passada. Então, eu respondi algumas na quarta passada e hoje eu vou responder as demais que eu não consegui. Se der tempo, quero até comentar um depoimento que eu recebi na página do Facebook também. Muito bem. E a primeira pergunta das que faltaram é: como terminar um relacionamento sem magoar a pessoa? O que vocês acham? Gente, é possível fazer uma omelete sem quebrar os ovos? É muito difícil que no término de um relacionamento não haja dor, não existam algumas mágoas, né? Alguns, às vezes, ressentimentos. Pode acontecer, a tendência é sim. Com exceção, talvez, daqueles casos em que ambos, de comum acordo, cheguem à conclusão que aquela relação já se esvaziou, de que já não há mais uma relação ali, e de que o caminho juntos já não é mais a felicidade de ambos. Então, nestes casos, é mais fácil, né, que se, como não está, eu estou terminando, é a relação, ambos terminam, é mais fácil, sim, é mais tranquilo de acabar sem magoar. Mas mesmo assim, magoar é uma coisa, né, não haverá mágoa, mas a dor do término, um certo luto, mesmo que algumas pessoas, como eu já disse aqui, me digam, ai, tô até aliviado ou aliviada, sim, acontece esse alívio, mas não dá para dizer que mesmo de comum acordo, a gente não pense nos lutos, pelos sonhos que tinham, os planos que tinham juntos, os desejos da vida em comum, por aquele convívio. Então, uma certa dor ou um certo vazio, pelo menos, pelo convívio, é muito difícil que não haja. Eu acho até inerente ao término. E é saudável que a gente possa viver este período de luto. Mas, segundo esta pergunta aqui, que me foi feita, como terminar sem magoar a outra pessoa, já dá para pressupor que não é um término de comum acordo, que é um do casal com a intenção de fazer o rompimento, de pedir, sei lá, a separação, fim de namoro, seja o término que for. Então, aí é um pouquinho mais difícil, porque eu pressuponho que um está pedindo para acabar, isso pode nos levar a pensar que o outro talvez não queira. E, gente, quem gosta de ouvir, olha só, não dá mais. Não quero mais continuar nessa relação. Alguém gosta, alguém vai se sentir confortável de ouvir isso? Mesmo que a própria teoria diga, né, que uma relação jamais acaba de um dia para o outro. E quem me acompanha aqui já me ouviu dizendo, aliás, tem vários princípios que eu falo repetidas vezes, porque a teoria são coisas nas quais eu acredito.
E eu sempre falo, uma relação não acaba de um dia para o outro. Mesmo nos casos em que as pessoas dizem, me pegou de surpresa, eu não entendi por que ele ou que ela acabou a relação, a gente estava tão bem. Mesmo nesses casos, eu posso afirmar que a pessoa que diz isso com certeza não estava atenta à dinâmica da relação, aos sinais que essa relação já estava dando. Então, essa história de acabou de hoje para amanhã é muito difícil. Eu quase que diria que não existe, mas eu não gosto de ser taxativa tanto. Então, assim, mesmo que seja assim, mesmo que a pessoa já venha sentindo sinais, dizer, né, poder fazer esse término é difícil para os dois lados. É difícil para quem pede, para quem anuncia o término, porque é um peso, é uma ansiedade na hora de falar, é complicado assumir, é complicado sim sentir magoando o outro, é complicado assumir a responsabilidade, o peso da responsabilidade de ser eu que verbalizei esse término. Então, não é fácil para quem pede e não é fácil para quem recebe o pedido do término. Mas algumas coisas eu posso sugerir sim. Por exemplo, a primeira delas, seja verdadeiro com você mesmo. Antes de mais nada, olhe para dentro, escute os seus sentimentos, preste atenção, lembre do porquê você está com essa intenção de terminar. E tudo é lícito, gente. Não, eu não estou feliz, eu não estou bem, eu estou me sufocando. Ai, Daniela, mas é egoísmo meu? Não é egoísmo. Há que se respeitar esses sentimentos. Ou se vocês estão em descompasso, ou se não há mais sintonia, independente disso. Olhe para dentro e seja leal com seus sentimentos. Seja verdadeiro consigo mesmo. A partir daí, sim, a gente passa para outra parte. Vamos chegar na pessoa e com essa honestidade, vamos ter que falar a verdade. Sem delongas, não precisa ficar com 500 mil rodeios, né? Mas uma coisa é muito clara. Quando a gente olha para dentro, a gente tem que ter a noção da situação real que está acontecendo. Porque muitas vezes a tendência é olhar para o outro e pensar, eu não quero mais essa relação, porque tu não faz isso, porque tu não faz aquilo, porque tu não me escuta, porque tu. E, gente, aí entra a frase que eu já disse milhares de vezes e que todo mundo que passou no meu consultório já ouviu. Num relacionamento é 50% de cada um. Então, se você está, né, com essa preocupação que é ótima de romper sem magoar muito, porque a gente tenta minimizar, né? A primeira coisa, lembra que tem a tua parte também. Então, quando tu for falar para outra pessoa, tu não vai chegar execrando. Tu não vai chegar dizendo, nós vamos acabar porque tu é horrível, porque tu não é minha parceira, porque tu... Entendeu? Olha e assume os teus 50% também. Olha e diz, olha, não estou mais feliz, quero acabar. Reconheço que eu tenho a minha parte, se quiser pode até dizer, talvez eu não esteja
investindo tanto na relação, talvez eu também não tenha feito tudo que poderia fazer, mas agora já esvaziou, talvez não tenha, sei lá, eu te dado atenção, né? Enfim, reconhece a tua parte. Aí tu pode falar, e também não me senti escutado, acolhido, acompanhado por ti, enfim. São exemplos. E aí sim, a partir desses 50% de cada um, a gente equilibra. Porque também, gente, não vamos para o outro extremo e dizer assim, eu vou pegar tudo para mim. Eu vou acabar essa relação e para não magoar a outra pessoa, eu vou dizer, ai, aquele chavão não é você, sou eu. Gente, isso não cola mais, tá? Tá batido. Tu pode dizer, inclusive, eu não estou mais num bom momento nessa relação. Eu não tô, ok? Mas falar esse chavão, ou por outro lado, pegar toda a responsabilidade, tu também vai sair com peso muito maior, vai sair te sentindo culpado, e aí também vai ficar mais difícil a tua elaboração, porque não é 50%, 100% teu. Lembra? Relação, 50% de cada um. Faz 4 anos, vou ler aqui um comentário, faz 4 anos que eu fiz isso. Agora estou de bem com a vida. Exato, por quê? Porque a gente passa por um tempo de elaboração. E isso é outra coisa que eu ia dizer. Talvez a outra pessoa que ouviu esse término, o pedido do término, também precise de um tempo. Todos precisamos. Mesmo você ficando aliviado por ter encerrado esse ciclo, como eu disse no início, vai passar pelas dores, né? Pelas mudanças desse rompimento. E a outra pessoa, com certeza, também vai precisar do seu tempo. Também vai precisar elaborar o que aconteceu. E bom, não quer dizer que agora, tá, então se a outra pessoa está em sofrimento, eu vou ficar 1 ano esperando ele ou ela ficar bem, para ir, poder separar. Não, não. Mas dá o tempo, quer dizer, não cobre que esteja, ai, tudo bem, tudo ótimo. A gente tem que aceitar que toda decisão vai ter perdas e ganhos, vai ter alegrias e dores. Eu não estou falando só da separação. Toda escolha, né, nos traz, desculpa, nos traz algumas coisas e nos faz perder outras. Nos faz ter ganhos e perdas. Então, neste caso, se tu assumires, se tu puder ser coerente com esse sentimento, com esse desejo, bom, claro que o outro vai ter uma dor e não dá para querer tamponar isso e não querer que o outro sinta nada. A outra pessoa também tem o direito de sentir e talvez se magoar, que é o que tu não queria na pergunta, né? A pessoa que me perguntou não queria, mas faz parte da vida. Então, por isso eu digo, a gente não estanca, mas a gente pode minimizar. E volto a dizer o que eu falei no começo, assim como eu falei de na hora de tomar a decisão e falar para ser verdadeiro, eu também volto a dizer, seja verdadeiro com você mesmo, no sentido de olhar o que realmente está acontecendo. Se você tomou a decisão do término, ou se acha que deve tomar a decisão, mas está com medo, por pena, por medo de magoar, para querer ser o bonzinho, não querer ficar com essa carga, com essa culpa, e eu te digo, se você não está feliz, provavelmente a outra pessoa ou também não está, ou vai acabar não ficando. Porque numa relação onde os dois não estão inteiros, quando um já está em sofrimento, tem vontade de sair, essa pessoa não está mais investindo. E com certeza, mesmo que não saia, que não interrompa o relacionamento,
para não ser, né, para ser o bonzinho, de certa forma o outro vai sentir, não vai ser mais a mesma coisa e ambos vão sofrer. Tu vai sofrer por estar te sentindo preso numa vida que não é mais a vida que te cabe, como se uma roupa que tivesse ficado muito pequena e tá desconfortável. E a outra pessoa também vai sofrer por sentir que o seu parceiro ou a sua parceira não está de fato ali. Porque sim, mesmo que não é dito, uma hora começa a transbordar, a aparecer na dinâmica da relação. Então, é o que eu sempre falo, eu falei na outra semana, vale a pena sofrer de conta-gotas? Ou às vezes é melhor passar pela parte da dor, assumir o que sente, ser honesto consigo mesmo e com a outra pessoa, mas aí se libertar, passa pelo período tumultuado, mas depois se libertar e libertar o outro. De também estar preso num relacionamento com alguém que não quer mais estar ali. Então, fica para pensar. Algum comentário mais? Deixa eu ver. Depois de uns meses já tinha ido embora com outra, meu filho falou. Graças a Deus, estou bem, me amando. E esse é o principal. A gente estar se amando, a gente consegue construir uma vida. E aí, quem sabe, abrir espaço para uma nova relação. Próxima pergunta. Da caixinha. Qual o sentimento emocional que depois de uma separação faz a gente ficar mais fechado no sentido, e aí não completou, mas eu acho que é mais fechado no sentido de novos relacionamentos. Gente, nas caixinhas ali dos stories, deixa eu dizer que ela não comporta muitas palavras. Então, quando a pergunta é mais extensa, é bom que vocês façam em 2 etapas, que daí eu consigo pegar toda, tá bom? Bom, qual o sentimento, então, que faz ficar mais fechado, né? No sentido de um novo relacionamento. A primeira coisa que eu pensaria é no tempo. Eu contextualizaria. Aliás, sempre que eu falo em sentimentos, em relacionamentos, eu vou contextualizar, porque a gente pode dar algumas dicas, mas quando me fazem perguntas específicas, eu olho o contexto em que aquela pessoa está. Por exemplo, o tempo. Se é uma relação, se alguém que acaba de sair de uma relação, o término é muito recente, eu diria, é natural. Não é nenhum sentimento pesado, não, é simplesmente porque esta pessoa está no período de reestruturação, de reorganização. Nem é muito bom sair de um relacionamento e já entrar no outro, porque tu ainda estás contaminado com a relação anterior. Então, de novo, se o término é recente, estar neste período de refratário, né, de, como é a palavra que usou, ficar mais fechado para novas relações, é muito natural. E às vezes eu poderia dizer então que seria parte do luto, inclusive. Está elaborando ainda o luto pela relação anterior. E aí não está de fato aberto, é como está curando as feridas, antes de estar inteiro para a nova fase. Então, se é recente, não vejo problema algum, dificuldade alguma, e acho, inclusive, penso que é um período que deve ser muito respeitado. E não se cobrar ainda por não estar aberto a novos relacionamentos.
A gente até preconiza, né? Fique 1, 2 ou 3 anos sem uma nova relação estável, um novo relacionamento após um rompimento. Não tô falando após um rompimento, gente, de um namoro de 2, 3 meses, não é isso. Mas de um namoro longo, de uma união estável, de um casamento, é importante sim se dar esse tempo de reestruturação e de poder se olhar, se reconhecer, ou conhecer nessa nova fase, ficar inteiro, para dar inteiro para essa nova relação, tá bom? Agora, segunda visão que eu posso ter. Ok, já passou esse primeiro momento, já elaborei, mas ainda não estou assim tão animado ou tão animada, estou conhecendo algumas pessoas, mas ainda não me empolguei. Ainda estou mais fechada para uma nova relação, né? O que a gente pode pensar? A segunda hipótese aqui é que talvez, se você tiver feito esse movimento que eu falei, de dar o seu tempo, de elaborar, de ficar bem, né, sozinho ou sozinha, você está tão mais estruturado que talvez você esteja podendo fazer uma coisa até saudável, que é selecionar, que é poder não se atirar num primeiro relacionamento que passe. Então aí eu me perguntaria, será que essa pessoa está, como disse aqui, fechada para um novo relacionamento? Ou será que está mais seletiva? Está escolhendo mais? Está naquilo que eu sempre falo também, que é querendo alguém, mas não precisando de alguém. Então, para um alguém entrar na sua vida, sim, tem que de fato ser alguém que valha bastante a pena, que dê conexão, que tenha um vínculo bom, que admire, enfim, que não é aquilo se alguém vai me fazer feliz, não, a gente já tem que ser feliz individual, né? Mas que some nessa felicidade, que some nessa construção de vida. Então, minha segunda hipótese é essa, também não é negativa, pelo contrário, né? Eu não tô dizendo que é aquele olhar, ai, não gosto de ninguém, tudo é impossível, todo mundo é chato, ninguém me interessa, não é isso. Mas ficar mais criterioso, e acho inclusive que a maturidade pode nos trazer isso. Desde que não sejam aquelas pessoas que façam um movimento contrário, que fiquem desesperados. O tempo está passando, estou envelhecendo, estou sozinho e meu Deus, preciso de alguém. Fora isso, pessoas que conseguem ter mais autoconhecimento, que sabem mais do que gostam, do que não gostam, que tipo de parceria gostaria, vai ficar um pouco mais guiado, orientado para essas escolhas. E não vai, não, aceitar qualquer tipo de relacionamento. Vai ter que ser um relacionamento, como eu disse antes, que vale a pena para essa pessoa, para ambos. Então, essa foi minha segunda hipótese a essa pergunta. Agora, a terceira, sim. A terceira hipótese que eu fiz, aí eu poderia citar um sentimento. Para quem entrou agora, eu vou repetir a pergunta que tinham feito, que é: qual o sentimento emocional que depois de uma separação faz a gente ficar mais fechado, no sentido de novos relacionamentos? A minha terceira hipótese seria o medo. Aí é medo mesmo, aí não é estar inteiro, aí não é estar seletivo. Aí seria o caso de pessoas que sofreram muito no término, que não conseguiram encerrar bem o ciclo, que podem, inclusive, ter passado por alguma situação traumática, como relações abusivas, cerceamentos, enfim. E estas pessoas podem sim desenvolver um medo muito grande de se entregar novamente, de voltar a sentir aquela dor, aquele sofrimento. Podem desenvolver, se foram traídos emocionalmente, financeiramente, seja o jeito que for,
perda da lealdade em geral numa relação, né? Não só a fidelidade. Bom, podem desenvolver uma desconfiança nos outros seres humanos. E aí sim, em função disso, deste medo, dessas dores, desses traumas, podem sim ficar arredios ou fechados, como ele disse, para novos relacionamentos. Então, checa dele. Podem ficar fechados para novos relacionamentos. E isso, bem, essa pessoa teria que olhar de frente, entender que aquela relação com aquela pessoa foi que era uma dinâmica, era um perfil que talvez ele devesse olhar para a escolha que ele havia feito, para poder fazer novas escolhas, mas que nem todo mundo vai ser igual àquela pessoa com a qual ele conviveu e com aquele relacionamento do qual ele saiu tão machucado. Sim, esse comentário, ou medo de errar outra vez, que entra nisso que eu estava falando, que entra nas escolhas, né? Então, eu diria para esta pessoa que falou, né, desse sentimento de ficar fechado após o término, olha bem, reconhece qual foi a escolha que tu fez ali, qual era a dinâmica, que perfil de pessoas tu escolhia, e aí fazer essa mudança, fazer essa transição, fazer outras escolhas, entender. Gente, quando eu falo aqui que pós-separação, o importante é encerrar o ciclo de todas as maneiras, tu ficar com esses traumas, essas mágoas, essas dores, também mostram que tu não está encerrando o ciclo do ponto de vista emocional. Tu ainda está preso ali e por isso tu fica com esse medo, arredio, comparando todo mundo com a pessoa com a qual tu estavas, e aí tu não consegue te abrir para novos. Então, quando tu olhar bem para aquela relação, entender que era aquela, que foi um perfil de relação, e que tu pode fazer diferente, tu começa a te descolar, a encerrar bem o ciclo e te descolar. E aí tu te dá a chance de fazer uma nova escolha, numa nova relação, com um novo contexto e com outro perfil de pessoa. E com certeza te dá a chance de tu também ser diferente, porque a gente aprende, gente. Tudo que a gente vive pode nos servir. Ou tu vai ficar preso no trauma e nas dores, ou tu vai usar a teu favor para crescer, para evoluir, para sair mais forte. Tá bom? Bom, acho que era isso. Bem isso que falamos antes também, eu tinha posto medo de novas frustrações, medo das mágoas, medo de comparar, ficar comparando com a outra relação, só para concluir, que é isso que eu falei, o medo de repetir porque está preso ainda na relação anterior. Se descola. Fecha o livro e guarda, não é nem virar a página, fecha o livro e guarda, porque esse livro não te pertence mais. Procura novos livros, novas leituras, novos estilos de vida e de escolhas para a tua vida. Beleza? Eu recebi um pedido, uma solicitação, Éder, tu enviou uma solicitação para participar do vídeo? Quer deixar algum comentário aí para nós? Então, assim, seguindo. Acho que clareei essa questão, duas já foram. Próxima questão, tô cuidando do tempo, temos. Gente, a última questão que eu tinha anotado ainda, da quarta passada, hoje eu tô mais dinâmica, era: fale sobre relacionamentos. Olha só, acho ótimo pedir para que eu fale sobre relacionamentos. Só que relacionamentos, em geral, esse é um assunto muito amplo. Falar sobre relacionamentos, o que de relacionamentos? Olha só, a gente pode falar sobre o início, sobre o convívio, sobre o que é, como é que é a escolha,
né? Escolha de parceria, sobre o que a gente deseja de um relacionamento, sobre término, que é o que vocês perguntaram, também é falar sobre relacionamento. Então, é um tema extremamente amplo. O que eu vou sugerir para vocês e o que eu pediria também de participação? Na próxima caixinha de segunda-feira, eu vou abrir para perguntas sobre relacionamentos. Quando a gente falou outro dia sobre comunicação, como lidar com desentendimentos no casal, também é sobre relacionamentos. Então, vocês vejam que relacionamentos é um tema muito amplo. O casal, como se relacionar com a sua família de origem, suas famílias de origem. Casal com filhos, como é que fica o relacionamento? Vejam bem quanta coisa tem nesse tema. Então, por isso, eu não vou falar sobre relacionamentos hoje, porque eu já mostrei para vocês que é amplo demais. Vou abrir a caixinha segunda-feira e vocês vão trazer as sugestões sobre que ângulo de um relacionamento vocês gostariam que eu falasse. Tá beleza? Bom, até aqui, eu dividi nosso horário, hoje a nossa live, em duas partes. Até aqui eu encerrei as perguntas que haviam ficado pendentes da semana passada. Agora, eu queria trazer um comentário, um depoimento, praticamente, que foi deixado na minha página do Face. Aliás, é um vídeo, um recorte de uma live que foi postada, tanto no Face quanto no Insta, e deu o que falar. Que é, quem não assistiu, tá salvo aqui no Instagram, tá salvo lá no Atitude Canal, no YouTube, que é sobre quando são dois. Quando a família do ex ainda exige sua presença, que deu o que falar bastante, mas esse em especial é separados, mas que moram na mesma casa. E eu tive comentários tanto no Instagram quanto no Facebook. No Face veio um depoimento que abriu muitas linhas de raciocínio. Por exemplo, primeiro, deixa eu deixar claro, quando eu falei de casais que dividem, compartilham a mesma casa ainda, mesmo não vivendo mais a relação conjugal, separaram, mas seguem compartilhando a residência, eu estava pensando naqueles casais que porque nenhum dos dois quer abrir mão da casa. Porque vai sair caro se mudar. Porque vamos permanecer aqui até os filhos crescerem. Esse tipo de decisão conjunta, que nenhum dos dois abre mão do espaço, não chega em acordo. Ou vamos fingir que a gente coabita, cada um leva a sua vida, mas a gente não é mais casal conjugal, tá? Eu pensei nisso. E sobre isso eu falei e eu ainda disse, vocês acham que as pessoas coabitando estão literalmente separadas? Que vai dar para fazer esse encerramento de ciclo, essa elaboração do término, mantendo o contato diário, né? Vai ter como fazer a separação emocional que eu tanto prego. E mais, se houverem filhos, não estaremos criando esses filhos numa mentira? Ou os casais que dizem, mas a gente mora junto ainda para cuidar dos filhos, ou porque daí ele sustenta a casa, eu não tenho mais relação com meu ex-marido, por exemplo, mas eu me sacrifico pelos filhos. Gente, o peso que vocês estão botando nas costas desses filhos podem até dificultá-los de ter os seus próprios relacionamentos, e por aí afora. Então, este foi o contexto que eu imaginei quando numa live eu falei sobre isso. E, inclusive, uma pessoa no Insta colocou, esse foi meu caso por muitos anos, de ficar na mesma casa do ex, e daí botou assim,
quando fui viver minha vida, meu apartamento, foi como se tivesse nascido de novo. Isso nos mostra, né? Ela deu um pequeno depoimento do quanto realmente a pessoa não se dá conta que fica naquela pressão, que fica numa situação inacabada, não resolvida, e que é necessário, assim como quem casa quer casa, tem o ditado, quem separa também quer casa. Também precisa do seu espaço. E também, que nem quando eu falei antes, que não, para acabar o relacionamento sem magoar é muito improvável, a gente pode minimizar. Também, às vezes, para a gente ter alguns ganhos de poder viver numa paz, talvez tenha que abrir mão de alguns confortos, fazer negociações, reduzir algumas coisas, talvez financeiramente, não sei. Mas qual é o preço da tranquilidade, dessa nova vida? Mas enfim, este foi o contexto que eu havia pensado. Então, na minha página do Facebook, uma pessoa colocou este depoimento que eu vou compartilhar com vocês. Não vou dar o nome, mas ela colocou aberto. E no caso em que a mulher pede a separação e o homem não aceita, e ainda a ameaça de morte, e essa mulher ter que sobreviver no mesmo lar que esse homem, quer dizer, se ver debaixo do mesmo teto só para não morrer, ou melhor, só para não ser assassinada. Porque as leis deste país não valem nada mesmo, isso é ela que está dizendo aqui. Triste isso, viu? Sem palavras. É um depoimento forte, né, gente? Forte, pesado, triste, desesperançoso. Mas a gente tem que falar sobre isso, porque são situações reais, concretas e que existem à nossa volta o tempo todo. E se a gente bota embaixo do tapete, não traz à luz, a gente também não vai estar ajudando essas pessoas. Então eu achei bem importante. Vou seguir aqui o que eu respondi para ela e o que eu diria para quem estiver passando ou com alguém, né, conhecida passando por uma situação assim. Eu sei que essa pessoa está desesperançada, que não confia em leis, que tem medo frente a essa ameaça de vida, de morte que recebeu, tem medo de tomar uma atitude, uma decisão e literalmente ser morta. Mas pensem comigo, existem ameaças e ameaças. Quantas vezes a gente diz, ai, que raiva de alguém, que ai, só uma estrangulada no pescoço. Sabe aquelas ameaças que são quase que, não diria jocosas, mas que não mostram risco real. Esta pessoa, uma pessoa que deu um depoimento desses e que mostra um medo real pela própria vida, essa pessoa conhece a parceria que tem em casa, já convive com essa pessoa. Com certeza, não poderia dizer que 100%, mas eu digo que há grandes probabilidades desta pessoa já ter sofrido situações abusivas, violentas. Porque se uma pessoa diz da boca para fora, se tu me deixar eu te mato, mas é alguém que não tem uma índole agressiva,
uma índole dominadora, né? Perversa até, esta parceira não estaria com tanto medo. Se ela está com tanto medo, é porque deve já ter passado por várias situações que mostraram a ela o caráter deste companheiro. E aí a minha pergunta fica: é difícil, é aquela situação entre a cruz e a espada, mas se você tem medo de deixar pela ameaça de morte, mas você vive todo dia sob o mesmo teto com um homem ameaçador, agressivo, abusivo, um homem que te dá um medo nesse nível, será que tu ficando com ele, tu também não estás em risco? É grave, né, gente? Chegou a silenciar todo mundo aí. Mas a gente tem que falar sobre isso. Então, assim, qual a minha teoria? Olha só, tu tá com medo de deixá-lo, de correr o risco de deixá-lo pelas ameaças, como ela diz aqui, de assassinato. Mas tu não acha que um homem assim não pode também te colocar em risco, talvez até maior, se tu ficar na mesma casa que ele? Eu sei, a gente vê, olha, noticiários, TV, e a gente conhece, eu conheço vários. Eu lembrei de uma situação de uma mulher que ela dormia com o marido quase que de olhos abertos, porque ela acordava já sendo agredida e permanecia ali. Essa mulher já estava em risco. E tantas outras que a gente vê, os feminicídios, o parceiro está dentro da casa. Se desagradou com uma situação, teve uma crise de ciúme, de raiva e descontou nessa mulher. Então, assim, ó, o risco é isso eu proponho raciocínio, porque eu sei que é muito assustador. É um medo real, concreto, mas tem horas que a gente tem que pôr não só os benefícios da vida, mas até os medos na balança. E aí a sugestão para quem passa por uma situação é, primeiro, qual sua rede de apoio? Você tem familiares, amigos, pessoas que sejam da sua extrema confiança e afeto, que você acha que podem lhe acolher? Porque sim, virar as costas, sair de casa e sozinha num lugar que esse homem tem acesso, de fato é arriscado. Então, a primeira coisa é não estar sozinha. Quando você se der conta, se você perceber que, meu Deus, eu ficar com esse homem, eu vou estar correndo o resto da minha vida a risco, vou estar o resto da minha vida em sofrimento, é risco aqui ficar com ele e o resto da vida passar por situações assim, ou risco achar uma rede de proteção que me ajude a sair disso. Então, o primeiro passo seria se dar conta disso, que você pode, talvez, usar de recursos que possam te ajudar. Que são rede de proteção, eu falei muito rápido. E aí, gente, por mais que você, essa pessoa que escreveu esse depoimento, esteja desacreditada, existe a Delegacia da Mulher. E penso e recomendo quem passa por isso que procure a Delegacia da Mulher. Tendo sua rede de apoio, não vá sozinha, saiba já para onde ir, né? Tenha quem lhe acolha nessa hora, procure quem. Mas procurar a Delegacia da Mulher, pedir ajuda lá, registrar, porque muitas vezes tem uma outra coisa. Esse perfil de abusador geralmente é uma pessoa sem limites. E essa mulher não consegue pôr limite, já está numa relação assim que ele se acha o dono dela. Ela é uma propriedade. Mas se ele tem uma ameaça real, concreta de ser preso, que ele não pode chegar perto, que ele vai para a cadeia, que ele tem punição, às vezes pode ajudar a dar uma contida. Deixa eu ler aqui. Eu abriria mão dessa história, risco
Não estou conseguindo ler. Risco ela já corre. Lutar pela liberdade. Eu iria atrás de uma proteção. Exatamente, ótimo. É sobre isso que eu gostaria que essa pessoa pensasse. É essa a minha sugestão, né? Ela tá presa, ela tá numa prisão por medo da violência. Mas ela já está na violência por estar nessa relação. Será que ela vai escolher? Porque aí entra, gente, também um dado que a gente pode escolher. Porque eu sei que é escolha entre o ruim e o pior. Mas nessa escolha existe uma chance. Se você ficar, não tem chance. E tu já vai estar ali. E pode... Porque tem uma coisa, né? Violência, ela vai escalonando. O perfil abusivo, o perfil violento, ele não vai voltar atrás. Tá no perfil? É aquela pessoa que pode tudo. Que pode te manipular e que não te vê como um outro ser humano. Te vê como um objeto dele. Como um objeto, hoje eu posso te dar carinho, amanhã eu posso te atirar, posso te bater, posso fazer o que eu quiser. Tu és um objeto da minha posse. E aí a violência escalona como? Ela pode começar com palavras agressivas. Burra, idiota. Gente, eu tô pegando pesado, eu sei, pode chocar, mas é fato. Tu não faz nada certo, serve pra nada. Isso já é um perfil violento, violência verbal. Aí vai ficando sem punição, sem freio, e vai aumentando, vai escalonando, para puxões, apertões nos braços, tapa. Quem dá um tapa e fica impune, e a pessoa permanece ali, e cada vez mais o agressor vai tendo certeza que a pessoa que está ali não é mais uma pessoa, é um objeto da posse. E aí passa para soco, passa para espancamento e pode sim, gente, ter risco de vida, pode chegar sim à morte. Então a pessoa ficar ali, depois de um depoimento tão pesado desses, eu sugeriria que ela repensasse se vale a pena enfrentar esse risco desse escalonamento, ao invés de enfrentar o risco, mas de sair, de procurar as ajudas. Até, aliás, vou dizer para vocês que esses dias eu encontrei uma delegada da Delegacia da Mulher, ela até falou, vamos fazer uma live juntas, e eu vou propor para ela. Amanhã mesmo eu vou mandar uma mensagem e depois eu conto para vocês se ela aceitar, não vou falar o nome ainda. Mas eu vou propor, se ela não quer fazer uma live comigo aqui, até para ela nos orientar do ponto de vista legal. O que a Delegacia da Mulher pode fazer? Eu acho que é importante fazer esse informativo. Antes de eu continuar, porque eu respondi brevemente, eu botei para ela isso, de procurar, vou até ler aqui, para ela procurar rede de apoio, Delegacia da Mulher, até porque mesmo ficando, ela está sujeita a riscos e riscos muito graves, né? Isso que eu respondi ali na mensagem dela. Antes de continuar o que ela me respondeu, eu vou só ler os comentários aqui que eu vi que mobilizou. Às vezes a pessoa usa e abusa por saber que acredita que não vai ter coragem de ir dar parte. É verdade, duvida. E aí, quando... Eu já vi casos, viu, de quando a mulher vai dar parte, o cara meio que dá uma freada. Não vai virar um santo. E outra coisa, esses dias eu fiz uma live sobre relações abusivas. Quem quiser, tá no meu Insta. Eu fiz com o canal Elas em Nós, falando sobre Maria Callas e o que ela nos ensina sobre relações abusivas. E uma coisa que tá no meu canal e no canal das gurias do Elas em Nós, tá? Sigam lá também, que é muito bom o canal delas. E aí, gente, uma coisa que eu comentei lá, eu vou trazer para vocês. Existe, eu não vou me aprofundar, até porque eu vi que tá fechando o horário, mas existe todo um ciclo da violência, né? Que é a agressão,
Aí vem o período da lua de mel, porque muitas vezes depois o agressor vem todo sedutor, mansinho, comprando, eu vou mudar, vou ser outro ser humano. E aí a mulher cai nessa, porque entra na lua de mel, porque acredita pela milésima vez. Daí volta a tensão, né, o momento do tensionamento, veio a tensão, vem outra agressão, e assim é o ciclo. Então ele já está acostumado, e quanto mais a mulher fica, mais ele fica acostumado. Então muitas vezes, às vezes até algumas mulheres ameaçam, vou te denunciar, eles, vai, duvido, eles não acreditam. Às vezes, em alguns casos, quando denunciam e ele recebe, né, uma intimação, pode dar uma amenizada, só que eu não aconselho a estar ali, ficar na casa, porque a gente não sabe, uns amenizam, voltam atrás, ficam com medo do interdito da polícia, outros ficam mais furiosos. E o que eu queria dizer, quase que me passa, que eu falei no canal, é assim, como tem essa fase da lua de mel, tá? Nada é só bom e nada é só ruim nessa vida. Também tem a parte de cara, muitas vezes, que é abusador ou agressivo, ele também tem períodos muito sedutor. E aí algumas mulheres se conectam com esse lado sedutor. E aí diz, não, mas ele vai mudar, ele não é sempre assim. E não conseguem olhar o todo da relação. E o custo daquele momento bom, elas não veem o quão alto é. Então elas estão sempre naquela gangorra de emoções, é uma montanha russa essa vida. E o desgaste é muito grande. Por isso que eu digo, inclusive enfrentar o risco de vida, como ela diz ali, de ir, de abandonar, ele ameaçou assassinato. E ele não tá te botando em risco de assassinato, tu morando com ele? Será que não vale a chance tentar lutar pela sua vida, passar pela turbulência, mas se desvincular, ter mais liberdade, ter uma vida de fato? Outro comentário. Violência verbal e o início, acho que é o início. Sim, exatamente. Ninguém, muito raramente, já vai iniciar, oi, tudo bom, estamos começando uma relação e já parte para violência física. Né? E no início a gente já percebe nuances de pessoa que às vezes não parece, é sedutor, é conquistador, com pretexto não, eu tô só te cuidando e vai cerceando, mas que tem rompantes, que tem aquela irritação, fica de olho. Minha amiga, um homem que começa assim pode ser risco sim. Abre teu olho. Aí voltamos na pergunta anterior sobre se fechar para relacionamentos, que eu fiz 3 hipóteses, né, pós-separação, eu diria que lembra que eu fiz a hipótese 2, talvez a pessoa não esteja fechada, esteja mais seletiva, porque já sabe o que quer ou não quer. Eu acho que esse é um caso das pessoas começarem a se dar conta de que podem ser mais seletivas e podem escolher e observar bem quando estão conhecendo alguém. Como são as nuances? Como são as oscilações? Tem muita oscilação de humor? Fica mais agressivo? Não fica? Presta atenção nos sinais. As pessoas nos passam sinais no início. Tinha um professor que dizia, a pessoa quando a gente conhece já mostra o cartãozinho de visita, a gente é que não lê. Mas é óbvio, ninguém vai começar, oi, tudo bom, vamos sair jantar hoje, e já começa com agressão física. É uma escalada. Presta atenção nisso. E aí essa pessoa, depois que eu fiz a resposta, colocou, eu sei, é muito triste. Quando o homem tem uma doença chamada ciúme doentio, esse tipo de gente, eles não temem a ninguém. Se acha o dono da mulher, é difícil até de explicar. Não precisa explicar mais. Se você estiver por aí assistindo, ficou muito claro e vem naquilo que eu falei agora há pouco. Sim, o ciúme é do que... E na live passada eu falei, tá lá, sobre o ciúme, quando me perguntaram de ciúme no relacionamento. É bem isso.
Tem aquele ciúmezinho, também eu não... Quem ia gostar de ver seu parceiro com outra pessoa? Sua parceira com outra pessoa? Sabe aquele ciúme? Tudo bem, faz parte. Mas este ciúme doentio, que às vezes cuida até o olho. Tô olhando um show, não, tu tá olhando para quem passou, e começa a escalonar, e pode vir com agressividade, controle. Isso já passa do ciúme. Isso sim é um ciúme doentio. É sim o que ela diz que é difícil de explicar, se acha dono, é a posse que eu falei agora há pouco, que a pessoa não é uma pessoa, é um objeto. Mas aí também tá na hora dela assumir a posse da sua vida. Gente, eu sei que parece difícil, eu não tô sendo insensível, eu tô sendo uma incentivadora de que mulheres que passem por essas situações têm recursos e têm direito de escolha, porque no risco elas já estão, mesmo que me digam, é um risco sair, eu vou mostrar, é um risco maior, tu tá dormindo na cama, é o legítimo filme Dormindo com o Inimigo, tu não sabe o que vai acontecer quando teus olhos estão fechados. Não vale a pena correr o risco de não dormir mais com o inimigo? Risco tu já tá correndo. No pior tu já tá. Fica para pensar, gente. Mas eu tinha que trazer para vocês porque eu achei muito rico. Esse é outro tema. Se vocês quiserem entrar mais sobre relações abusivas, a gente pode fazer, né? Uma série, lives. Até porque o que são abusos aqui tá num extremo. Mas existe o abuso físico, que ela está trazendo aqui, o abuso emocional, que também ela está junto vivendo, e o abuso sexual. Porque se ela traz isso, inclusive na live que eu falei, pessoas separadas, ela quer separação, vocês acham que essa mulher está conseguindo viver separada no mesmo teto? Ou talvez ela esteja até se obrigando a viver maritalmente, tendo relações sexuais. Talvez abusos dentro do casamento. Então são situações graves e que tem que ser incentivada a mostrar que pode ter solução. Porque ruim já está. E a gente sempre pode lutar pela vida da gente. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Deixo essas reflexões com vocês. Sugestão de, inclusive, incentivar. E deixa eu só ver aqui se tive a impressão que veio mais alguma pergunta. Nossa, veio mais comentário. Importante é ver como ele trata a família. É importante ver como ele trata... Sim, claro, não, se essa mulher não falou aqui se tinha filhos ou não, mas em casos assim tem tudo isso. Porque outra coisa, às vezes a pessoa tá com medo de se separar por agressividade, mas e se tem filhos? Como vivem esses filhos? Esses filhos também não estão em risco? Aí tu tomar uma decisão é tu salvaguardar teus filhos, é proteger teus filhos, não é nem só por ti. Porque tem mulheres que, eu sinto dizer isso, eu posso ser execrada, mas pelos medos delas, elas acabam não defendendo os filhos. E isso também é muito grave. Então, às vezes, a gente tem que fazer sacrifícios, né? Se impor até para proteger filhos de situações assim. Tens toda a razão aí. Quem falou isso aqui? Deixa eu ver se tem mais algum. Verdade. Éder, bota teu comentário aqui que eu vi que teve de novo solicitação para participar. Agora não dá tempo. Não estou sendo sem coração, mas as pessoas só fazem com nós aquilo que nós deixamos o outro fazer, o que quiser. Às vezes a pessoa tá doente e não se dá conta, mas de fato é isso que eu tô pregando, que a pessoa ache seus recursos para não deixar mais, para botar um fim nesse ciclo. Porque não vai ser o abusador que vai botar fim. Vai ter que ser a vítima que vai ter que se fortalecer, ver com quem conta, onde buscar ajuda para encerrar esse ciclo.
Mais algum comentário aqui? Dani me chama. Te chamaria, poderia te chamar, só que já passamos mais de 1 hora, eu vou ter que encerrar a live de hoje. Vou agradecer, Fábio, eu vou agradecer a tua participação, eu vi que tu fez vários comentários também, e a participação de todo mundo, que tiveram vários comentários super interessantes. Mas, gente, já passou de 1 hora de live, nem eu achei que ia, né, que estava indo mais rápido, mas é que esse assunto é muito impactante, dá pano para manga. E a gente pode retomar. Lembrem, toda segunda-feira eu abro caixinha de perguntas. Tragam lá comentários, sugestões, perguntas que pode ajudar aqui, tá bom? E agradeço. Marca outra. Tá bom, Nicolas. Toda quarta. Seu Nicolas, então o senhor, esse é meu conhecido, viu, gente? É meu amigo, eu vou avisar para ele. Seu Nicolas, se oriente, divulga aí, é lá de São Paulo, pessoal. Divulga pro povo aí. Toda quarta-feira, 8h30 da noite, eu tô aqui fazendo live, respondendo as perguntas de vocês. E às vezes me ocorrem temas, inclusive, né, que eu espontaneamente trago. Então, ó, compromisso, pediu outra, tá aí, quarta que vem esse horário te espero, e espero todos vocês, e espero as sugestões nas caixinhas, tá bom? Gente, muito obrigada, sempre é um prazer, eu fico imensamente feliz de estar aqui, mesmo que eu esteja falando temas pesados, porque eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso e talvez se instrumentalizar para ajudar outras pessoas, ou quem sabe possa estar ajudando alguém de vocês que esteja passando por uma situação assim a fazer movimentos de mudança.